dia, amada igreja, amados irmãos. Hoje continuaremos conversando sobre a esperança inabalável. Começamos a falar sobre este assunto na semana passada, mas caso você não tenha assistido a aula, não se preocupe. Você poderá acompanhar essa aula sem nenhum problema. A pergunta que nós estamos tentando responder é a seguinte: qual é o segredo da esperança inabalável? E estamos procurando a resposta para essa pergunta no livro de Salmos, que estão repletos de muita esperança. Começamos a aula passada mostrando que, apesar dos Salmos estarem repletos de esperança, eles não falam apenas de circunstâncias alegres. Pelo contrário, vimos na aula passada que os salmistas passavam por muito sofrimento. Mesmo assim, eles tinham esperança. Daí veio a pergunta: qual é o segredo desta esperança inabalável? Depois de diversas reflexões, chegamos à conclusão de que uma esperança inabalável só é possível se ela estiver depositada no que é inabalável. Ou seja, os salmistas não confiavam em carros nem em cavalos, não tinham sua segurança em dinheiro ou em alguma poupança, nem colocavam sua esperança em pessoas. A esperança dos salmistas era inabalável, porque a depositavam em Deus, em sua palavra e no seu amor leal. Hoje iniciaremos a aula falando sobre atitudes dos salmistas esperançosos. Em outras palavras, quero refletir com os irmãos sobre como podemos colocar nossa esperança no Senhor, na sua palavra e no seu amor leal. Em primeiro lugar, chama a atenção que os salmistas apresentam sua oração ao Senhor. Veja o que diz o Salmo 5, verso 3. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Salmo 119, verso 147. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Estes são apenas dois exemplos de muitos em que os salmistas angustiados elevam sua voz ao Senhor. Um dos versículos que marcou a minha infância e adolescência está no Salmo 50:15, que diz: clame a mim no dia da angústia, eu livrarei e você me honrará. Este princípio é tão simples que uma criança é capaz de entendê-lo e aplicá-lo à sua vida. Dias atrás, a minha irmã, que tem 2 filhos pequenos, compartilhou conosco que no meio da noite o bebê de 2 meses e meio começou a chorar. Então a irmã de 3 anos acordou e o pai dela foi vê-la. Preocupada com o irmãozinho, Rafaela disse: pai, ora com meu irmão, talvez ele esteja sentindo medo como eu de vez em quando sinto. Meu coração se encheu de alegria diante da atitude linda dessa criança de apenas 3 anos. Até ela já está entendendo que quando estamos aflitos precisamos orar ao Senhor. Mas infelizmente, nós, apesar de cristãos de muitos anos, nem sempre recorremos a esse recurso fundamental quando estamos aflitos, não é? Ou até oramos, mas temos dificuldade em acreditar que em Deus temos tudo o que precisamos para acalmar nosso coração. Queremos recorrer a outros meios além deste daqui. Eu preciso aprender com os salmistas essa preciosa lição. Eu preciso buscar mais ao Senhor no dia da angústia. E talvez você também.
Essa quarentena tem sido ótima nesse sentido, tem me ensinado a me refugiar no Senhor. Outra atitude dos salmistas esperançosos é que eles confessam seus pecados a Deus. Os dois salmos clássicos que tratam da confissão de pecados e do perdão de Deus são o 32 e o 51. Davi os escreveu depois do seu caso com Batseba e de ter assassinado Urias, o marido dela. Para crédito de Davi, ele reconheceu plenamente o quão horrendo havia sido o seu pecado contra Deus. Não culpou a mais ninguém além de si mesmo e implorou pelo perdão divino. Vamos ler o Salmo 32, versos 3 a 5. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite tua mão pesava sobre mim. Minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. No Salmo 51, 17, ele diz: o sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. É interessante notarmos que antes de confessar o seu pecado a Deus, Davi definhava física e emocionalmente. É evidente que sua alegria e esperança estavam se esvaindo, mas tudo mudou quando ele confessou o seu pecado a Deus. Quero recomendar a leitura do Salmo 32 e veja como o clima muda. A disposição do salmista antes da confissão e depois da confissão muda completamente. No fim, ele convida aos retos de coração a se regozijarem no Senhor. Não apenas ele se regozija, mas ele quer que outros também se regozijem no Senhor. Eu estou lendo um livro muito bom que se chama Quando Pecadores Dizem Sim, escrito por Dave Harvey. Eu tenho sido profundamente impactada pelo princípio que ele defende no decorrer de todo o livro. Veja o que ele afirma. Uma forte consciência da pecaminosidade anda frequentemente lado a lado com uma grande alegria e confiança em Deus. Nós não gostamos de reconhecer o nosso pecado. É embaraçoso, nos faz fracos de certa forma, pelo menos nos dá essa impressão, mas uma alegria verdadeira e profunda, como também uma liberdade de espírito, depende disso. É importante olhar para dentro do nosso coração, pedir que o Senhor nos sonde e traga nossos pecados à luz. Assim, podemos nos arrepender, confessar os pecados e experimentar a libertação dos mesmos. Isso traz verdadeira e profunda alegria. Ou, já que estamos falando em esperança, a confissão de pecados liberta e enche o nosso coração de esperança. Vemos isso no próprio Davi, no testemunho de vida dele. Ele escreveu muitos salmos cheios de esperança e uma das suas atitudes fundamentais é que ele sempre estava disposto a reconhecer o seu pecado e confessá-los, arrependendo-se deles diante de Deus. A terceira atitude dos salmistas esperançosos é que eles focam suas mentes nas promessas de Deus e creem nelas. Depois de escrever sobre sua angústia
e a respeito das adversidades pelas quais passava, Davi afirma: apesar disso, ou seja, apesar da minha dor, apesar das dificuldades, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Há uma outra versão que diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele faz essa afirmação pela fé. Não que as coisas tenham mudado em sua vida, mas o seu coração mudou. Ele está esperando pela bondade do Senhor. Ele simplesmente crê. Este é um fator fundamental na esperança dos salmistas. Vários deles parecem escrever os salmos enquanto estão inseridos na luta, enquanto estão passando pela mais profunda dor, no meio de uma guerra, numa situação aparentemente sem saída. Mas então eles tiram os olhos das circunstâncias que lhes cercam, firmam sua mente em Deus e nas promessas de Deus e encontram esperança. O foco da sua mente sai da adversidade e passa a se concentrar na graça, na bondade e na justiça de Deus. Além disso, eles fazem uma escolha, e essa escolha é muito importante. Eles escolhem crer, confiar em Deus e na sua palavra. Isso faz com que encontrem esperança em meio ao caos. Os salmos estão repletos dessa reviravolta. O salmista descreve a sua tribulação, ele chora, ele lamenta e de repente ele começa a se exultar, a se alegrar e parece que esperança jorra pelas entrelinhas dos salmos. Alguma coisa aconteceu e parece, é evidente que aconteceu uma mudança de foco. O salmista tira o foco daquilo que lhe traz tristeza e passa a meditar em Deus, naquilo que lhe dá esperança. Vale a pena citar mais um exemplo, o Salmo 13. O Salmo 13 começa com o famoso "Até quando, Senhor?" Nós lemos esse salmo na aula passada. Ele fala que a tristeza dele é sem fim. Mas veja como ele termina o salmo poucos versos depois, versículos 5 e 6. Ele diz: eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Não é estranho? Por que de repente essa euforia, essa exultação, alegria? Não é essa pergunta que vem ao nosso coração? O que aconteceu? O salmista ainda está na situação difícil, a situação não mudou, mas ele se exulta no Senhor, porque ele resolve olhar para o bem que Deus tem feito a ele. Ele resolve se concentrar no amor e na salvação de Deus. Apesar da adversidade, ele encontra em Deus motivos consistentes para alegrar seu coração e lhe dar esperança. Eu e você temos o mesmo desafio, nós devemos ter a mesma atitude. Talvez o seu casamento não vai bem e você está bastante abatida por causa disso. Talvez você tenha andado ansioso porque não sabe como será o dia de amanhã. Talvez você esteja cansada de tanta notícia ruim. Ou então você não vê a hora para rever, para reencontrar seus amigos e está entediado, esmorecendo dentro de casa. Enfim, qualquer que seja a tua luta, a melhor saída que você tem para que a sua esperança seja renovada é a de mudar o foco da sua mente. Pare de pensar e remoer sobre o que está difícil
e passe a alimentar a sua mente de forma abundante com as promessas de Deus. Faça como Davi, que nos ensina no Salmo 37:4. Busque no Senhor a sua alegria, deleite-se no Senhor. Eu sei que isso não é fácil. Eu mesma luto constantemente nessa área. Eu preciso crescer muito na prática de não olhar para as circunstâncias e voltar o meu foco para Deus. Me lembrei de uma música, de um hino que você deve conhecer, que diz o seguinte: esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu sigo alguém fiel. Não olhe as circunstâncias, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista, alegre estou. Este gozo que eu sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Que o Senhor nos ajude a colocarmos o nosso foco nele e a nos alegrarmos nele. Se focarmos e crermos no Senhor e em sua bondade, passamos a enfrentar tempos de espera com bom ânimo e com o coração fortalecido. Como diz o Salmo 27:14. De vez em quando, meu esposo menciona uma fala do meu sogro que ele repetia muito. Ele dizia assim: "Tô sempre esperando uma bênção". Essa atitude ilustra bem o coração que está cheio de esperança, porque se mantém voltado ao Senhor. Falando em bênção, passaremos agora a falar sobre bênçãos e consequências de quando a esperança está no Senhor. Como vimos, a esperança só permanece inabalável quando está fundamentada em algo inabalável. Em outras palavras, nós só teremos uma esperança inabalável se ela estiver em Deus, porque só Ele é inabalável. Mas temos outro segredo da esperança inabalável. Outro segredo da esperança inabalável está na atitude de focarmos nas promessas inabaláveis de Deus, ao invés de focarmos em nossos sentimentos e nas circunstâncias. Diante da importância de enchermos a nossa mente com o que Deus promete, irei mencionar várias promessas que encontramos nos Salmos e que podem alimentar a sua esperança. Então, pega uma caneta, pega uma folha e começa a anotar, porque a gente vai ler várias referências e eu quero te incentivar a meditar nelas e deixar com que isso esteja em sua mente no dia a dia. Nós vamos começar com o Salmo 16, verso 11. Eu não vou ler os salmos todos, por causa do tempo, mas eu vou destacar a bênção, eu vou destacar aquilo que me dá esperança. E aí você pode anotar e depois pensar mais a respeito. O Salmo 16, verso 11, diz que Deus nos fará conhecer a vereda da vida, alegria plena, eterno prazer à direita dele. O Senhor está oferecendo a cada um de nós um banquete de alegria. No Salmo 20, verso 8, diz que existem pessoas bastante vacilantes, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Como o nosso coração almeja firmeza diante das inseguranças e dos abalos dessa vida, não é verdade? Salmo 25:3: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Você e eu não ficaremos decepcionados se esperarmos em Deus.
Que promessa maravilhosa! Salmo 40, verso 2 e 3, diz que o Senhor me tirou de um poço de destruição, o Senhor me firmou num lugar seguro. Ele coloca um novo cântico na minha boca. E então vem uma promessa maravilhosa. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Me encoraja pensar que quando eu coloco a minha esperança no Senhor, outros verão isso e também colocarão a sua confiança em Deus. Existe um efeito multiplicador e abençoador. O Salmo 71, verso 7, vai na mesma linha. Ele diz assim: tornei-me um exemplo para muitos, porque Tu és o meu refúgio. Salmo 85, verso 8, Ele promete paz. Essa paz, a paz que excede todo entendimento está à nossa disposição. Não precisamos que tudo esteja bem. Só precisamos dessa paz, não é verdade? Salmo 92 diz: mesmo na velhice darão fruto. A sociedade aposenta os idosos, mas no reino de Deus as coisas são diferentes. Os que colocam a sua esperança no Senhor dão frutos na velhice e são úteis para o reino de Deus. Outra promessa diz no Salmo 119, verso 50, Tua promessa renova minhas forças, ela me consola em minha aflição. Não há consolo melhor do que aquele que vem da parte do Senhor. Salmo 126, 5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Sim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Creia nisso, confie nesta palavra, concentre seus pensamentos nessa maravilhosa promessa. Salmo 131, 2, tem uma imagem linda, linda, linda. Diz que sou como uma criança recém-amamentada. Quanta satisfação e conforto podemos encontrar nos braços do Pai. Eu também sou muito encorajada com o Salmo 138, que diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Ou seja, nada acontece por acaso. De forma soberana e cheia de amor, Deus está cumprindo o seu propósito, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não entenda. Por fim, citaremos o Salmo 146, verso 5. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. A lista de bênçãos para aqueles que colocam a sua esperança no Senhor é quase infindável, mas eu acredito que as que foram mencionadas já são motivo suficiente para que eu e você nos rendamos ao Senhor e esperemos nele. Deus é fiel. Cada uma destas bênçãos o Senhor tem guardado para nós. Medite nelas, creia nelas, foque nelas e não no teu coração. Qual é o segredo da esperança inabalável? O segredo é colocar a esperança em Deus, em Sua palavra, no seu amor leal. Como podemos colocar a nossa esperança em Deus? Orando a Ele, confessando nossos pecados com arrependimento e, por fim, focando nossas mentes em Suas promessas e crendo nelas. Leia comigo em voz alta ou então no seu coração a fala do salmista, mas leia com fé. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Que o Senhor nos abençoe. Amém.